Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. É no nome de Jesus que nós estamos aqui mais uma manhã, porque está escrito que quando nos reunimos no nome dele, ele se faz presente. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer e assim eu vou ver o poder que Jesus manifesta em mim, nos meus, quando eu creio. Então, simplesmente creia. Estamos unidos aqui no nome de Jesus. E este nome está acima de todos os nomes. Este nome é aquele que nos ensina a caminhar. Às vezes nós pensamos que sabemos. Mas será que sabemos caminhar? Será que caminhar é simplesmente colocar os ossos, o esqueleto em cima do nosso pé? Porque na verdade quem leva todo o peso é o pé. Mas nós erradamente denominamos para as pernas. Elas ajudam. Mas quem carrega o peso é os pés. Nós precisamos aprender com Jesus, porque Ele vai nos ensinar certo. Ele quem morreu na cruz. Ele quem me salvou. Ele quem te salvou. Ele que decidiu. E Ele é Deus. Ele decidiu se despir de toda a glória, descer aqui na terra e viver como um simples ser humano para salvar a mim e a você. Porque Ele vê tudo, porque Ele sabe de tudo, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não queira saber como, para quê, por quê, onde, não. Pare de se preocupar com coisas que não estão no momento. Deixe com Deus, deixe Ele fazer, porque Ele sabe fazer. Nesta manhã, o Senhor ele tem um recado. Esse recado vem fazer com que eu e você venha refletir, venha analisar de que maneira nós estamos caminhando. O Senhor nesta manhã quer deixar uma reflexão para mim, para você. Uma pergunta: qual tem sido o nosso alimento? Qual tem sido o seu alimento? Você está se alimentando da maneira correta? Nós não estamos falando de comida. Nós não estamos falando de coisas sólidas. Nós estamos falando de coisas espirituais. Observe o recado que Jesus tem para mim e para você, aqui no livro de João, no capítulo 4, o versículo é o 34. E ele vai dizer assim: Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nessa manhã o Senhor quer saber de mim e de você. Qual tem sido o nosso alimento? Porque aqui nós identificamos, encontramos Jesus no caminho. Em qual caminho? Não importa. No sentido de saber que o importante é estarmos no caminho. No caminho, Jesus encontra uma mulher samaritana. Naquela época não era comum, não era certo, não era adequado um samaritano conversar com um judeu. Mas ali estava Jesus, como sempre, no caminho, quebrando todos os paradigmas, colocando ali no caminho o que precisa ser
colocado. Ali ele vê uma mulher samaritana e ele diz para ela se ela poderia dar água para ele beber. E ela, como nós, muitos questionadores, assim somos nós, questionamos muito e obedecemos muito pouco. Ela, como uma boa questionadora, perguntou a ele: como que você pede água a mim? Você é judeu, eu, samaritana. É como se fosse água e óleo. E ali, Jesus começa a explicar para ela, dizendo para ela: olha, se você soubesse quem que está te pedindo água, com certeza você daria. Porque a água que você me dá, quando eu beber, eu vou ter sede. Mas a água que eu te dou, nunca mais você terá sede. E aquela mulher, ela se encanta com o que Jesus está dizendo e diz para ele: mas onde eu encontro essa água? Para que eu possa obtê-la. Para que eu não precise mais vir aqui ao poço de Jacó para buscar água. Em outras palavras, o Senhor está certo. Todos os dias eu preciso vir aqui buscar água. Mas se o Senhor me der dessa água, nossa, vai me poupar um grande trabalho, um grande esforço. Porque nós estamos em busca do que é mais fácil. Sempre. Sem olhar as consequências ou até mesmo o pagamento da facilidade. Então ali, aquela mulher, ela ouviu o que Jesus dizia. E quando ela terminou de pedir para o mestre a água, que não teria mais necessidade de tomá-la novamente, saciaria a sede dela. Jesus, ele dá uma ordem para ela. Ele diz: vai, chama teu marido, vem aqui. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: disseste bem, porque já tiveste 5, mas nenhum era teu. E o que está agora também não é. Ela olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta. Porque quem contaria para ele? Ela acabou de conhecê-lo. Em outras palavras, nossa, ele sabe que eu sou uma adúltera, mas ainda assim está falando comigo. Porque Jesus deixou bem claro: você teve 5, nenhum era seu. Ou seja, todos eram casados. Aí muitas vezes você pode dizer: mas quando eu casei com meu esposo, ou seja, quando eu comecei a viver com ele, porque a moda agora não é mais casar. Não existe mais um contrato social na sociedade e muito menos uma aliança com Deus. Existe uma estadia e muitos estão denominando isso como casamento. Isso não é casamento. Casamento é um contrato social perante um cartório. E se você tiver vontade, um casamento na igreja. Casamento na igreja, ele não é tão valioso. Ali é um cerimonial para chamar aquelas pessoas queridas que você gosta. O que vale é o contrato social na sociedade. A aliança que você está fazendo com Deus e com a pessoa a qual você escolheu. Isso é eterno. Ah, não, mas é que ele divorciou. A aliança com Deus. Casou uma vez, eternamente casado.
E aquele que se casa com o divorciado está fazendo aquele adulterar. Mas ele também tem a sua parcela de compromisso em tudo isso. Ali naquele momento, Jesus se revela para ela, mostrando para ela quem Ele é. Ela crê e vai contar a outros. Naquele momento ela entendeu que a água da vida está no caminho. Ali, Jesus identifica que a verdadeira comida não é a sólida que nós comemos, mas infelizmente nós damos mais importância à comida sólida que nós comemos do que a palavra de Deus. Nós estamos no caminho, mas nós estamos nos alimentando. Naquele momento os discípulos chegam, conversam com Jesus e dizem: mestre, coma um pouco. Jesus observa como um grande mestre sábio. Ele não diz nada para os discípulos no sentido sábio, mas ele abre os lábios e diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A obra dele. Nós estamos tão preocupados com a comida, com o alimento, quando Jesus ele disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Quantos são aqueles que estão sofrendo de ansiedade por causa da comida e da bebida? Quantos são aqueles que estão deixando de viver com seus familiares por causa da comida? Porque quando Deus abre uma oportunidade para você sair da sua zona de conforto, nós não queremos sair da zona de conforto. Então nós colocamos 1001 empecilhos. O primeiro deles é que eu não tenho trabalho lá. Você não confia em Deus? Você não crê que Deus vai prover na sua vida? Porque quando cremos, tudo é possível. Não para mim, mas para Deus. Lembre-se, os lírios, eles não se preocupam de que formas eles irão brilhar no outro dia, mas as vestes resplandecentes dos lírios são mais bonitas do que as roupas do mais rico rei Salomão, e foram entregues aos lírios vestes novas, brilhantes e reluzentes, de graça, por Deus. Assim como Ele não deixa morrer de fome nenhum passarinho, nem sequer eles precisam trabalhar para que isso aconteça. Precisamos confiar mais em Deus e no plano que Ele tem para nós. Porque o que Deus tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Então pare de se preocupar tanto com a comida terrena e siga o exemplo de Jesus. Esteja no caminho, fazendo a vontade dele. Este é o alimento que eu e você precisamos comer. A vontade de Deus. O alimento é necessário com muita sabedoria. O alimento terreno, nós precisamos tê-lo, mas não deixe que o alimento terreno tenha você, porque ali está o pecado da gula e nós precisamos cuidar todos os dias.
receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, em nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti, Pai, mais um dia, nossa vida, nossa casa, nossa família, tudo que temos, tudo que somos, ao Senhor. Obrigada, Deus, por nos instruir, por abrir os nossos olhos, por nos ajudar todos os dias. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, esteja na casa, no lar e na família, Pai. Que a fé, a perspectiva, a esperança, a confiança no Senhor venha crescer e aumentar e multiplicar no coração, na vida desse homem, dessa mulher, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Quero pedir para você compartilhar com outras pessoas, quantos são aqueles que necessitam ouvir aquilo que Jesus está falando. Se vão querer permanecer, se vão querer seguir, a escolha é de cada um. Mas nós faremos a nossa parte, compartilhar. Clica lá no joinha também. Se não for inscrito, se não for inscrita no nosso canal, se inscreva lá. Isso é muito bom. É muito importante o crescimento do nosso canal para que possamos ajudar outros. E assim, eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.